Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer algumas informações sobre o Fluminense. A mais forte delas é do Renato Augusto, então a gente vai falar muito sobre o Renato Augusto nesse vídeo. Queria pedir sua ajuda antes de mais nada, se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve dessa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha com os amigos tricolores, compartilha nos grupos tricolores, nos ajude a chegar aos 12 mil inscritos, também deixa o like nesse vídeo e se caso você queira ser membro, seja membro, tem uma opção aqui, hypar o vídeo. Se você puder clicar nessa opção, você também vai nos ajudar muito a conseguir alcançar cada vez mais tricolores. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E o que chama a atenção de todos, né, a notícia que surgiu nessa noite de segunda-feira. Renato Augusto rescinde contrato com o Fluminense e eu tenho certeza que pegou muita gente de surpresa, principalmente para mim. Por quê? Nas últimas entrevistas do Renato Gaúcho, ele falou que estava treinando o Renato Augusto para jogar ali como falso 9, ser uma opção ao Everaldo. Só que eu acho que o Renato Augusto, ele é um cara que sempre foi muito correto, né? Sempre foi um bom jogador, um cara muito correto por onde ele passou. Eu acho que ele mesmo viu que a questão física dele já não estava dando mais para ele poder performar bem no Fluminense, e isso também que ajudou nessa rescisão amigável do tricolor. Então eu acho que foi muito bom para ambos os lados. Para o Fluminense, que não vai precisar pagar o salário do Renato Augusto por mais 6 meses, e também para o próprio Renato Augusto, que eu não sei se ele vai tentar um novo clube, se ele vai encerrar a carreira, porque a carreira que ele teve, as atuações que ele teve em outros clubes, estava começando a ficar manchado pelo final de carreira que ele está tendo no Fluminense. Ele não consegue jogar, ele não consegue performar, muito pela parte física, um pouco também, né, por não conseguir se encontrar dentro de campo. Então eu acho que ele optou pelo caminho certo, né, em rescindir contrato com o Fluminense. Renato Augusto, que fez aproximadamente 35, 36 partidas pelo Fluminense, marcou apenas um gol, chegou em 2025, 24 no Fluminense, cercado de muita expectativa. O cara queria brigar com vaga Paulo Henrique Ganso. Se vocês puxarem até alguns vídeos meus antigos aqui no canal, eu era um dos caras que achava que o Renato Augusto poderia até roubar a vaga do Paulo Henrique Ganso, por ser um jogador que ao longo da carreira tinha uma questão de armar boas jogadas, de finalizar mais fora da área, e era uma das coisas que a gente criticava muito no Paulo Henrique Ganso, né? A falta de finalização de média e longa distância. E o Renato Augusto sempre teve isso. Pena que no Fluminense ele não conseguiu dar certo, né? Eu lembro um jogo dele pelo Corinthians ainda que ele destruiu o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil 2022, e a gente esperava um Renato Augusto mais ou menos naquele nível, jogando. Só que infelizmente o declínio físico chegou e ele não conseguiu, né, repetir as atuações que ele teve no passado aqui no Fluminense. Desejo, né, sorte para ele, se ele for para outro clube, se ele também for tentar uma outra coisa de carreira, treinador, comissão técnica, tomara que ele tenha sucesso, porque é um cara bem, um cara bom, né? Parece que é um cara muito bom, um cara de caráter íntegro. Então tomara que ele tenha sorte aí na próxima jornada que ele for tentar. E agora começa, né, também a abrir alguns pontos para a gente poder analisar do Fluminense. Sem o Renato Augusto também, quem será que vai ser esse cara que pode jogar de novo? Que já tem o Serna que joga improvisado por ali, Canobi eu acho que pode jogar por ali, mas eu acho que o Renato Gaúcho vai ter que agora ter um olhar mais criterioso para a base. E quando eu falo ter um olhar mais criterioso para a base, eu falo do Kelvin, um moleque, né, que joga no sub-20, já pede ele há algum tempo, e ele é um cara forte fisicamente, e eu acho que ele pode agregar nessa função de ataque do Fluminense enquanto o Germancano não volta. Quando o Germancano voltar, o Germancano é o dono da posição, e vamos ver como que vai ser realmente essa questão. Com a ausência do Renato, com a saída do Renato, com a lesão do Germancano, com apenas tendo o Everaldo embaixo, como que o Renato Gaúcho vai fazer para administrar tudo isso? Lembrando também que no último jogo do Fluminense, no pós-jogo, né, ele na entrevista coletiva, ele falou abertamente que pede 3 reforços, fala com a diretoria que se conseguir dar esses 3 reforços para ele, vai ajudar muito, né, o time do Fluminense na questão da performance dentro de campo. Então a gente torce também para que esses reforços cheguem. E não acho só do ataque, né? Até a gente teve um bate-papo maneiro com o Guerreiro Tricolor, ele falou, cara, não adianta a gente ter um centroavante muito bom se a bola não chegar até nele. E realmente a dificuldade de criação de jogadas do Fluminense também é muito evidente, né? Muito pelo Paulo Henrique Ganso não estar bem ainda, né? Por alguns jogos o Paulo Henrique Ganso não poder jogar, mas o Fluminense também precisa dar um jeito nessa questão de construção de jogadas. Então eu espero que o Fluminense consiga se acertar tanto na construção de jogadas quanto também na chegada, né, de reforços para poder ser boas peças para o nosso ataque. Mas por enquanto eu acho que das opções que a gente tem, o Kevin Serna pode jogar por ali, e vou ser bem sincero, tá? Eu até tentaria colocar o Kevin Serna na vaga do Everaldo, porque o Everaldo realmente não tá conseguindo jogar de forma nenhuma. Então eu tentaria ter o Kevin Serna aí de centroavante para ver se esse time conseguiria ter mais efetividade no ataque. Quem joga pelo lado do campo, bota o Riquelme Felipe, bota o Lavega, bota o Lescano e centraliza um pouquinho o Kevin Serna, que eu acho que pode dar certo. Mas também no próximo vídeo a gente vai falar muito mais sobre isso, mas queria pedir sua ajuda, né? Se você não é inscrito no Falando de Flu, se inscreve, dessa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha com os amigos tricolores,
tricolores, compartilha nos grupos tricolores e também tem as opções aqui. Hypar o vídeo, você nos ajuda muito, só clicar aqui em hypar o vídeo e também se você puder ser membro do canal, você dá uma moral gigantesca pra gente, pessoal. Lembrando, a gente vai ter um vídeo amanhã às 6 horas da manhã também falando mais sobre esse assunto, então deixa seu like aqui, se inscreve no canal para você não perder nada. Saudações tricolores e até a próxima.